E o Carioca, hein? Tá por começar mais uma temporada e toda vez que vai começar o Carioca, muitos torcedores reclamam que é um campeonato chato, que só vale ali os clássicos. Mas a gente sabe que no final do Carioca, aquela decisão, o torcedor flamenguista ele leva muito a sério, sim, não quer perder. E eu costumo dizer que se ganha o Carioca não é mais que obrigação, o torcedor vai comemorar aquele final de semana, mas depois não quer mais nem saber. Agora perde o Carioca para ver o que acontece, a crise que isso gera. Bom, dito isso, o mais importante para mim no Carioca, eu sempre digo isso, eu não me deixo envolver pelo que acontece ou não no Carioca. Para mim, o Carioca tem sim uma importância histórica relevante, mas é coisa do passado, não é o que te dá mais relevância hoje, e sim o segundo semestre. Então, para mim, o Carioca ele serve como base de preparação. E aí, nesse caso de 2024, vai ajudar muito ao Flamengo a entender o que vai ser o Flamengo na temporada. Eu não digo que o Carioca ele serve como base de avaliação de competitividade. O Flamengo ganha o Carioca, agora vai com força total para o brasileiro. Não. O Carioca e nenhum outro regional serve como base de avaliação de competitividade, porque os campeonatos regionais têm um nível muito, mas muito fraco, principalmente quando comparado ao campeonato brasileiro. Mas o Carioca, no caso do Flamengo, ele serve sim para dizer o que vai ser esse Flamengo, porque a gente vai poder ver um esboço, um desenho de como o Tite vai montar esse time. Ele vai montar no 4-3-3 ou ele vai montar eventualmente naquele losango que trabalhou o Dorival durante 2022 e que em determinados jogos já no final do Brasileiro o Tite mesmo trabalhou. Então isso é importante saber porque isso vai dizer muito sobre a disponibilidade de peças e o que o Flamengo precisa para chegar com um elenco mais robusto já na temporada do Campeonato Brasileiro, já na estreia do Campeonato Brasileiro, considerando que a gente vai ter um terço do campeonato sem grandes jogadores, nossos principais jogadores, que deverão estar na Copa América servindo suas seleções. Então, por exemplo, se o Flamengo vai jogar no 4-3-3, ele vai ter mais ofertas de meias no seu elenco, porque ele deve usar ali dois volantes, Pulgar e Alan, eu acredito, com Arrascaeta ou Dela Cruz, né? Ou então Arrascaeta ou Dela Cruz espetado na ponta, como ele já jogou no River, mas efetivamente com meia de enganche, que é o Arrascaeta. E você tem ali, para aquela função, para revezar com a Arrascaeta, você tem o Gerson, você tem o próprio Dela Cruz. Ou seja, você jogando no 4-3-3, você vai ter duas alternativas ao Arrascaeta. Já se você joga no losango, você vai jogar com dois meias de criação. Aí vamos dizer que o Gerson fique na reserva. E aí você usa Dela Cruz e Arrascaeta. Aí você vai ter, para substituir um desses dois jogadores em eventual contusão ou até mesmo ausência na Copa América, você vai ter apenas um jogador no seu elenco para substituir como meio de criação. Você vê que diminui as tuas possibilidades de substituição numa temporada que é muito cansativa, muito extenuante. Então vai depender muito de como o Tite vai montar esse time. No 4-3-3 ele tem mais peças para trabalhar. Ele fica com meia de enganche e pode ter ali Gerson e Dela Cruz, eventualmente já jogando com o Luiz Araújo na ponta direita. Ele pode ter Dela Cruz e Gerson em substituição ao Arrascaeta. Ele tem duas opções de substituição para o seu meia principal de enganche, considerando que o Arrascaeta vai ser titular. E claro, ele pode usar o Dela Cruz também no lugar que hoje está o Luiz Araújo na ponta direita. Mas aí ele ganha possibilidades. Ele tem na ponta direita, pode ter o Dela Cruz, o Luiz Araújo. Na ponta esquerda ele pode ter o Matheus Gonçalves, ele pode ter o Cebolinha, o próprio Bruno Henrique. O Bruno Henrique também pode revezar com o Pedro como centroavante. Eu acredito, inclusive, que a carreira do Bruno Henrique vai caminhar para isso, já que é um jogador muito decisivo, com um poder de finalização muito grande, bom na bola aérea, sabe fazer pivô, é veloz, enfim, tem todas as características que o ajudam a colocar lá. Eu acho que ele vai eventualmente jogar pelas pontas, mas cada vez mais na sua carreira ele vai disputar esse espaço junto com o Pedro. Então, o Campeonato Carioca ele vai dizer muito sobre como vai ser montado o Flamengo e com base nisso ter os inputs de quais posições o Flamengo precisa reforçar numa segunda janela, já que essa primeira janela aí está mais ou menos devagar, numa segunda janela para que o Flamengo possa sim ter elenco mais do que suficiente para ir forte nas três frentes.
E não com aquele papinho que disputa o Campeonato Brasileiro, se nem sequer foi líder nos últimos 3 anos, 21, 22 e 23. Nenhuma rodada, o que é uma vergonha para um time com investimento tão alto. Então, o Carioca não vai servir para dizer o nível de competitividade do Flamengo, mas vai servir para dizer como vai ser desenhado esse Flamengo, com base nisso, como o Flamengo vai se estruturar para jogar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, com realmente um elenco robusto e equilibrado. Porque o Flamengo tem um elenco de um valor de investimento muito grande, né, com jogadores decisivos, mas com um desequilíbrio enorme, principalmente na parte das laterais, que é sempre um problema. Então a gente vai ter que ver isso daí, e o Carioca vai servir para nos mostrar. Não para ficar chateado se perder um outro clássico, embora a torcida fique, mas o que está muito mais importante e relevante para mim é a avaliação de como o Flamengo vai se preparar e chegar no Campeonato Brasileiro, porque a gente precisa chegar no Campeonato Brasileiro vencendo desde o início. O Flamengo sempre, historicamente, perde no início para recuperar na frente e dar chance aos adversários. Dessa vez tem que ser diferente. Inscreva-se no canal Flamenguista do Norte, deixe aquele like, que é muito importante. Comente aqui sobre o conteúdo, o que, é que você acha sobre esse conteúdo especial, concorda ou não concorda? Pode sugerir algum outro, mas interage, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.